Eu quero, como já informei para quem está em célula durante a semana, que eu ia responder algumas perguntas que têm chegado a mim através dos supervisores e também dos líderes. Eu me reúno semanalmente com os supervisores, temos a nossa célula, os supervisores se reúnem com os líderes e auxiliares de células e tem a célula deles com eles, e só depois então que os líderes se reúnem com os demais irmãos. E tem chegado até nós algumas perguntas. Nós anotamos, nós escolhemos 4 perguntas que representa a maior parte das perguntas feitas, e outras nós vamos responder na mensagem que vai ser trazida nesta manhã. Então, inicialmente nós vamos trazer essas 4 perguntas, e as demais perguntas nós queremos que serão respondidas no bojo da mensagem. Existem outras que achamos que era de cunho bem burocrático e administrativo e que deveria ser resolvido em termos internos, por isso que não chegamos a trazer. Os líderes terão conhecimento dessas respostas e com certeza elas serão respondidas nas reuniões adequadas. Primeira pergunta que me veio, ou que tem sido tratada com frequência, é o seguinte: o compartilhamento da devocional não poderia criar um clima de desconforto na célula, considerando que algumas pessoas não têm este hábito? A resposta também está ali. Nosso propósito é trazer desconforto aos que estão na zona de conforto, despertando-os para terem sua hora devocional. A questão é o seguinte: se as pessoas não vão ficar constrangidas, quem é que ficaria constrangido? Quem não está tendo sua hora devocional. Então, que fique muito constrangido mesmo e que passe a ter sua hora devocional. É esse o nosso propósito, que você tenha sua tempo devocional. É possível que você tenha inúmeras dificuldades para ter sua hora devocional. E nós temos observado que não é difícil para um novo decidir ter seu tempo devocional. O difícil é para aquele que não tem o hábito há anos de ter sua hora devocional. Então, cremos que hora devocional é de suma importância, não como algo legalístico, não como algo para cumprir um requisito, nada disso. Porque nós temos na vida de Jesus um exemplo da importância de se buscar a face do Senhor, do Pai, no caso dele, e de, até como ele mesmo fez, se humilhar diante de Deus para receber direção, para estar com ele, receber força. Eu não sei como um cristão pode viver sem estar com Deus. Não de maneira superficial, mas um relacionamento não precisa ser de horas a fio. Mas o que você puder, mas tenha seu tempo. Comece a ter um tempo e você vai crescer nesse tempo. Segunda pergunta: não seria um mau exemplo para os novos convertidos trazer à luz o fato de que cristãos antigos não têm uma devocional diária? Então, seria um mau exemplo, né? A resposta sim, é um péssimo exemplo. Os que não têm a sua hora devocional devem passar a tê-la e saírem da situação de apatia e acomodação.
Jesus priorizou o seu tempo com o Pai, nós devemos fazer isso. A questão de células e o cuidado que nós temos para que você passe a ter ou a fazer certas coisas que talvez não faça, e entre elas está a hora devocional, visa o seu próprio bem, visa o seu crescimento, visa uma fé mais forte, e é uma necessidade vital. Os que não fazem, não servem, não são mau exemplo para quem está chegando agora e vê que essas pessoas que deviam fazer não estão fazendo. É um péssimo exemplo. Mas eu quero lembrar aos irmãos que a condição para você estar numa célula é que você tivesse sua hora devocional. Não vamos impor isso goela abaixo. Mas eu digo sinceramente, se você não quer, e se você decidir que não vai ter sua hora devocional, eu creio que então você não deve estar na célula. E o que seria muito estranho, você fazer uma opção dessa. Você pode dizer, olha, eu tenho muitas lutas, eu não sei onde eu vou achar tempo, eu estou assim, tudo bem, vamos orar por isso, mas é para resolver o problema, não é para simplesmente empurrar com a barriga. Então, nós não cremos que vai ser um mau exemplo, porque ou você entra no esquema e o esquema é bom para você, o esquema é para o seu bem, é para o seu crescimento, ou então você não deve ficar na célula. Não há como. Então não vai haver contemporização nessa área. Nós dissemos para os irmãos que os que entrassem em célula deviam estar conscientes de que nós queremos que célula seja um lugar onde as pessoas possam ver na minha vida, na sua vida, um exemplo a ser seguido. Isso não significa perfeição. Eu tenho, só Deus me conhece, às vezes eu não sei como é que Deus teve a coragem de me chamar para ser pastor. Mas nós temos que perseguir o melhor, temos que buscar o melhor e temos que querer o melhor. Então, se você quer, você vai ter todo o apoio. Se você está enfrentando lutas, vai ter todo o apoio. Em oração, em ajuda, tudo que você precisar. Agora é preciso que você queira. Então, eu creio que nós temos que ter consciência disso. Nós não queremos formar cristãos relapsos. Uma das coisas que Jesus disse com relação aos fariseus é que eles faziam prosélitos. O que eram prosélitos? Eram seguidores do judaísmo. E eles andavam, seriam capazes de andar muitos quilômetros e longe para fazer um prosélito. Mas Jesus disse que eles estavam fazendo prosélitos mais dignos do inferno do que eles. Em outras palavras, estavam criando, não pessoas que seguiam a Deus, que buscavam a Deus, mas pessoas que não eram um bom exemplo para a nação e para o povo e para quem quer que fosse. Estavam fazendo discípulos do diabo e não discípulos de Jesus. No caso de Jesus, era discípulo de Deus ou do diabo. Terceira pergunta: como a célula será um espaço para um novo cristão se o foco estará na necessidade de fazer discípulos? A resposta: o novo cristão deve saber desde o início que a melhor coisa que ele pode e deve fazer é levar a mensagem a outros e discipulá-los. Este é o ensino de Jesus e de Paulo, que Jesus sempre disse: olha, assim como o Pai me enviou, também eu envio vocês.
Assim como eu fiz, vocês também devem fazer. Paulo disse: o que de minha parte ouviste entre muitas testemunhas. Aliás, eu não vou saber de qual. Eu pensei que soubesse. Somente aqui agora, tá? 2 Timóteo 2 ou é 1 Timóteo 2:2? 2 Timóteo 2:2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes para ensinar outros. Então, esse é o propósito. Eu creio que você pode acabar de evangelizar uma pessoa e dizer para ela: vai e faz o mesmo que eu fiz com você. Conte para as pessoas que estão ao seu redor. Jesus, quando expulsou uma legião de demônios do Gadareno, o Gadareno queria acompanhá-lo. O que Jesus disse? Vai e anuncia aos teus o que Deus fez por você. Recebeu a bênção? Passa-a para frente. Desde cedo, quem está numa célula, mesmo que seja a primeira vez, tem que saber que o nosso objetivo ali é ganhar outras pessoas. Por quê? Para a igreja ficar cheia, quisera eu que já tivesse abarrotado. Há muito tempo que luto com isso, mas não é como eu quero, mas como Deus quer. E por N razões que não cabe aqui discutir. Mas o fato é que o nosso objetivo é esse. Por quê? Porque as pessoas estão perdidas, porque as pessoas precisam de Jesus e porque não há nada melhor do que Jesus. Nós queremos que o maior número possível de pessoas conheçam a Jesus. Então não precisa fazer segredinho, não. Nós estamos aqui para isso, para proclamar o Evangelho da graça, o Evangelho que mudou a nossa vida e pode mudar a vida de muita gente. Então não temos que ter esse receio. Não, nós temos que confiar em Deus, somente nele. Nós temos que ficar despreocupados. Muitas vezes estamos preocupados com o que fulano vai pensar. Vocês lembram de Pedro? Pedro, Jesus falou: olha, importa que o Filho do Homem seja... Jesus falou tudo o que ia acontecer. Ele ia ser preso, ia ser vilipendiado, cuspido, e tudo aquilo que finalmente vão crucificar. Mas ele vai ressuscitar o terceiro dia. O que Pedro diz? Senhor, de modo nenhum isso te acontecerá. Mas Jesus veio para isso. Ele veio com esse propósito. Então Jesus diz: arreda de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. Jesus não estava dizendo que Pedro era Satanás, mas que Pedro estava dando espaço para que Satanás formasse ideias na sua mente que não tinham nada a ver com os propósitos de Deus. Muitas vezes nós ficamos preocupados: o que pessoas vão pensar? Não pensem nisso. Façam o que faça o que você deve fazer, eu devo fazer o que eu devo fazer. Se fosse eu, não bato Jesus para ninguém. Eu tenho medo da reação das pessoas. Se bater a porta na minha cara, e muitas vezes vão bater. Se derem um fora, muitas vezes vão dar um fora. Mas eu não vou deixar de falar de Jesus por causa disso. Não vou falar assim. Mesmo que eu sofra tudo isso, eu tenho que estar pronto para isso. E há um detalhe também: vocês não se esqueçam de uma coisa. Jesus falava por parábolas. E perguntaram por que ele usava parábolas. E no frigir dos ovos, o que Jesus disse é o seguinte: eu procuro dificultar ao máximo o entendimento das pessoas. Mas estranho isso, né? Por quê? Porque só vão entender quem realmente quer entender. O Evangelho é para todos, mas muito especialmente para quem quer. Então não tenhamos medo de nada. A obra é de Deus. Quem é de Deus vai vir para Deus. Eles não virão se nós não formos a eles. Mas não somos nós que mudamos a vida das pessoas. Nós temos que confiar que Deus é Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
Jesus disse que muitos não ouviam a sua voz porque não eram suas ovelhas. Não quer dizer que elas já eram suas ovelhas, mas que ele sabia, elas seriam suas ovelhas. No momento oportuno vão ouvir a voz e vão aceitar. Nós temos que confiar em Deus. Não dá para fazer a obra de Deus confiados e unicamente em nós, nos nossos pensamentos. Nós temos que confiar naquilo que Deus diz, na sua palavra, no seu poder, porque se nós não estivermos firmados nisso, nós não saímos do lugar. Bom, quarta pergunta: como os novos cristãos poderão ter também suas questões tratadas na célula? Eu creio que quem fez a pergunta talvez não tenha parado para pensar em algo que logo no início pode ser constatado. A resposta é: no início do compartilhamento, a oportunidade para todos. A pessoa chega na célula e é feita uma pergunta que pode ser igual a essa, ou semelhante a essa, ou conte para nós como é que foi a sua semana, ou como foi o seu dia hoje, algo que esteja aqui dentro de você que você queira compartilhar. Para quê? Para todo mundo saber? Não, para a gente orar por você. Então, qual é a sua necessidade? Qual é o que te afligiu? Ou o que te alegrou? Nós não estamos na cela só para contar problemas, estamos lá para contar vitória também. Mas se naquela semana não foi uma semana de vitória, foi uma semana de lutas, então você vai dizer: olha, foi muito difícil, eu estou enfrentando isso, aquele problema. E a quem vem à cela a primeira vez, que pode não ser crente, ele pode falar: olha, tenho esse e aquele outro problema, vamos orar por você. Por que não tem espaço? Tem sim, sempre tem, terá. Ele pode não ter um ministério, porque ele ainda nem é crente, ainda não tomou uma decisão, mas nós podemos ouvi-lo, orar por ele, e ele vai conhecer um Deus que responde às nossas orações. Por isso nós respondemos: uma pessoa nova na célula não pode ter ainda um ministério, mas pode falar de sua vida pessoal e compartilhar suas necessidades por oração. Bem, agora nós vamos à mensagem, que vai ser curtíssima, espero. Durante várias mensagens nós procuramos trazer informações bem detalhadas sobre o novo modelo de células. E eu creio que então estas mesmas perguntas e outras poderão ser respondidas através que vamos colocar novamente aqui de forma bem objetiva. Nós vamos começar novamente pelos vários estágios. O primeiro estágio é o quebra-gelo. Nós nem usamos mais esse termo no novo modelo, mas para aqueles que estavam familiarizados com o antigo, então, quebra-gelo. Só que no novo modelo, o primeiro estágio é mais que um quebra-gelo. É uma oportunidade para você falar um pouco sobre você, se você quiser. Como você está, como nós já falamos, ou algo que você queira destacar. Ao mesmo tempo, você vai ter a oportunidade de compartilhar a sua vida com Deus. Como é que foi sua vida com Deus essa semana? Sua vida de oração, leitura da Bíblia. Deus tem falado com você? Você tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar relacionada a isso? O nosso propósito não é saber, vamos dizer, bisbilhotar a sua vida. O nosso propósito é levar você a cultivar uma relação com Deus. Através dessas perguntas, é levar você a cultivar uma relação com Deus que justifique a sua condição de discípulo de Jesus. Essas coisas fizeram parte da vida de Jesus e aprendemos com ele, com seu exemplo, para que façamos como ele fez. Vejamos João 13:15. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro
a palavra que é apóstolo, mas apóstolo significa alguém enviado, por isso que ela é traduzida como mensageiro, poderia ser traduzido como enviado, é alguém enviado em nome de outrem com uma determinada missão. Então, Jesus está dizendo: digo-lhes que verdadeiramente nenhum escravo é maior que seu Senhor, como também nenhum mensageiro ou nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Se você conhece bem as Escrituras, sabe que isso foi dito no contexto do lava-pés. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, mas Jesus disse a mesma coisa no mesmo Evangelho de João, em outras ocasiões bem diferentes. E ele sempre disse que aquilo que acontece com ele aconteceria também conosco. Aquilo que ele fazia, nós também deveríamos fazer. Ele sempre foi e é o modelo, ele é o parâmetro, ele é aquele em quem devemos nos mirar, olhar. Não olhe para o homem, ainda que eu e você devamos dar um bom testemunho, mas nosso olhar deve estar voltado para Cristo. Cristo fazia, eu devo fazer. Se ele precisava, que direi eu? Então, é importante dizer que célula não é para quem não quer compromisso. Compromisso com quem? Com Jesus, com a sua palavra. Célula não é para quem não tem um propósito. Você não vai se dizer: eu não tenho nada para fazer, eu vou para a célula. Não é, não há um equívoco aqui. Eu sei que durante algum tempo muitos iam, o dia que eu quero eu vou, o dia que eu não quero, mas não é assim mais. Por isso que é novo o poder. Então, você precisa ter um propósito. Por que você vai lá? Você quer ser um discípulo, você quer fazer discípulo, você quer ganhar pessoas para Jesus. Então venha. É isso que nós queremos que você faça. Vamos ajudar você, vamos incentivar você, encorajá-lo e dar suporte em oração. Célula é lugar para quem quer um compromisso sério com Cristo e tem um propósito de agradar o Senhor e viver como Jesus viveu e quer viver como Jesus viveu. Não estou dizendo que você viva ou vá viver como ele viveu, mas que você quer isso para você. Nós queremos fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer. Em Mateus, agora o próximo texto, 28, Jesus diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Jesus ordenou que orássemos, ordenou que ficássemos, permanecêssemos na sua palavra, que nos ativéssemos a ela, que a considerássemos, que amássemos a sua palavra e que estivéssemos atentos à voz do Espírito, porque ele haveria de nos revelar aquilo que ele disse, aquilo que ele ensinou e nos fazer entender e compreender. Então eu tenho que buscar a face de Deus para isso. Por essa razão, ainda nesse primeiro momento, nós pedimos que você fale sobre o seu ministério. Isto é, o que você anda fazendo para alcançar outras pessoas? Há uma pessoa por quem você está orando? Nós também queremos orar por ela. Há alguém que você já está discipulando, que você já ganhou e está discipulando? Fale sobre como está a situação. Nós queremos orar por você ali na hora e depois também. Se você distribui os seus motivos de oração com os membros da célula, eles vão orar também. Ou mesmo que você não distribua ali, eles vão ouvir e vão orar, porque ninguém sabe de nada senão para oração. Então, assim você compartilha sobre sua vida pessoal, sua vida com Deus, sua vida para outros, com outros,
para outros, que é o ministério, propriamente. Qual é o propósito do primeiro estágio? São dois. Primeiro propósito, oferecer a oportunidade para vocês, por suas necessidades, para orarmos por elas. Tiago diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, não há como eu ter determinadas situações resolvidas se eu não exponho essas questões para Deus. E quando nós fazemos isso num grupo, então são muitas pessoas. Quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa que for pedido, eu vou fazer isso. Jesus disse. Então, é importante nós. Eu não terminei de ler o texto, né? Elias era um homem humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio, orou outra vez, e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Isso mostra que a oração funciona, e a oração realmente é importantíssima. Segundo propósito, incentivar você a ter uma vida e ministério de acordo com o ensino e o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não crê em Jesus para... eu criei em Jesus, ele é um cara muito legal, tá? E aí? Marcos 3,14. Escolheu 12, aqui é Jesus, escolheu 12, designando os apóstolos, ou seja, enviados, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e a expulsar demônios e outras coisas mais que o texto continua dizendo. Então ele escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele. Ninguém pode ser enviado se antes não estiver com ele. Não tem como, não tem como. Por isso nós insistimos que você tem que estar com Deus, você tem que buscar a Deus, senão não vai acontecer nada na sua vida e na vida da célula, na vida da igreja. O segundo estágio é louvor e adoração. Isso não houve muita mudança e eu não vou falar sobre isso. O terceiro estágio é edificação. E aqui tivemos mudanças bem significativas. Nesse estágio estamos alternando treinamento para evangelismo, treinamento para discipular e edificação, que é o discipulado propriamente. É o ensino da palavra, é o estudo da palavra, é a aplicação da palavra no nosso contexto diário. E nesta semana nós já estaremos distribuindo para os irmãos o primeiro fascículo, o primeiro estudo, que deve ser dado para uma pessoa que se converte imediatamente. Você vai dizer, mas eu não sou novo convertido. Tá, mas você vai ser edificado. Eu sou edificado. Você é edificado. A palavra de Deus não volta vazia. Nós podemos lê-la 1000 vezes, ela vai sempre abençoar a nossa vida. Tenha isso em mente. É importante que vocês entendam que nesse novo modelo de célula nós unimos a antiga célula com o discipulado. Com que propósito nós fizemos isso? Havia tanta queixa, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu sei que não tem mesmo, muita gente tem tanta dificuldade de encontrar tempo, então enxugamos as coisas, vamos fazer tudo dentro de um só momento. Vamos alternar as coisas e buscar condições para que você possa estar numa célula, possa estar aqui também. O quarto estágio é a prestação de contas. E aqui muita gente chia, mas chia que é uma coisa, né? Então vamos lá. Primeiro ponto que queremos abordar aí, faltas e atrasos. Se você faltar, se você chegar atrasado, você deve explicações à célula. Por quê?
Hoje eu cheguei atrasado na reunião de oração. Fui deitar 4 horas da manhã. Acordei 6h30, os 2 despertadores, um chamou, daqui a pouco despertou o outro, e cadê ele olhando? Mas cheguei atrasado, mas cheguei para a reunião. Mas lá não prestei conta. Por que eu não prestei conta? Ninguém me perguntou e nem houve oportunidade para falar. Mas na célula, nós temos um compromisso. Eu sei que o meu irmão tem um compromisso, porque o compromisso dele é igual ao meu. E o nosso compromisso é de chegar na hora. O nosso compromisso é de não faltar, a não ser em casos de extrema necessidade. Aí se aconteceu. O que eu vou fazer? Olha, aconteceu isso. Estou dando satisfação para não dar um mau testemunho, para não pensarem que não deve meu respeito. Então, eu vou explicar. Furou o pneu, o ônibus bateu, que não aconteça nada disso. Ou aconteceu alguma coisa, eu atrasei, que é algo que não foi da sua vontade. Bem, então você vai fazer isso com consideração e vai fazer isso porque é um incentivo para você chegar à hora. Eu creio que ninguém gosta de dar explicações. Então, chega a hora. Se não, quando chegar a hora, você vai falar, olha, aconteceu isso e pronto, também não tem nenhum problema. Ninguém vai cair em cima de você, ninguém vai... Porque é coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Né? Então, o propósito é incentivar você a chegar a hora e para que você também não falte, dê prioridade. Faltou por quê? Estava cansado, todo dia eu estou. Se você eu não faço nada. Agora, está com dor de cabeça. Se você vai trabalhar, você vai dizer para o seu patrão, está com dor de cabeça que eu fui no serviço. Ele te manda embora no dia seguinte. Então, o que você faz quando está com dor de cabeça? Toma um comprimido de dor de cabeça e venha. É isso. Eu já vim pregar com febre. Não foi uma nem 2 vezes, não. Eu não deixei de vir, não. A gente não toma comida e a febre não vai embora, depois você fica lá diante da televisão. Bom, além do fato de você ter assumido o compromisso de chegar a hora e não faltar, tarefas são leitura, preparo, em oração, intercessão em favor da liderança, o treinamento propriamente e memorização de um versículo. Isso vai chegar um momento que vai acontecer. Se você tiver algum problema, nós vamos estudar cada caso. Eu sei que tem pessoas que têm algumas dificuldades, outras não sabem ler. Ninguém vai colocar você em situação de vexame, de constrangimento. Se acontecer um caso desse, por favor, reclame, espelheie, porque não é para acontecer isso não. O nosso propósito é que você conheça mais a Bíblia, que você ame a Bíblia, que você se prepare, que você se dê o melhor de você. Fichas. Muita gente tem questionado, para que essas fichas? A ficha é para pegar no seu pé. Nelas nós anotamos o cumprimento ou não das tarefas. Então, para que a gente dá tarefa? É para você cumprir as tarefas. Se não cumpre, vai ficar anotado lá, não cumpriu. Você não disse que estava disposto? Tá, então. Agora, por que isso? O que eu vou ganhar com isso? Eu não ganho nada. E quer uma coisa, quero te dizer mais, Deus não ganha nada com que eu e você façamos. Ele é autossuficiente em tudo, Ele não vai deixar de ser Deus por causa disso. Quem é prejudicado sou eu e você. Então, quando a gente pede que você diga se fez ou se não fez, é para levar você de forma coercitiva
no bom sentido da palavra, a fazer algo que, se não for assim, você não faz. A tendência do ser humano é deixar a coisa correr solta e eu sou assim, você assim, mas então nós precisamos de pessoas que fiquem no nosso pé, não para infernizar a vida da gente, mas para nos encorajar, nos incentivar, nos ajudar, nos empurrar para frente, para que a gente chegue onde finalmente queremos chegar, né? Na escola convencional tem tarefas, tem provas e tem nota mínima para ser aprovada. Alguém vai dizer, mas eu não estou na escola. Tá sim, senhor. Discipulado é uma escola. E se quer saber, a escola está na Bíblia. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. A Bíblia diz que ensina, exorta com toda a longanimidade. Então, a Bíblia é cheia de ensinos e é uma verdadeira escola. O que mais Jesus fez foi ensinar. Agora, ensinar para quem quer aprender, para quem quer saber, quem quer crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o propósito das fichas? Conhecer e registrar o seu aproveitamento, incentivar você a fazer o que de outra maneira você talvez não fizesse, levar você a cultivar virtudes bíblicas como disciplina, compromisso, responsabilidade, zelo, fidelidade, perseverança. Essas virtudes serão suas em Cristo se você se dispuser a pagar o preço discipulado. Jesus não disse que ia ser mole, Jesus não disse que ia ser fácil. Jesus dizia a todos, Lucas 9:23, se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. É preciso que você enfrente barreiras, dificuldades, e a maior barreira é você mesmo, sou eu mesmo, é a minha mente, são as minhas desculpas, são a minha carne, tudo aquilo que se levanta contra o que se chama Deus e Palavra de Deus. Porque tanta gente dorme quando vai ler a Palavra de Deus? Porque a carne não quer nada com a Palavra de Deus. Então é preciso que nós coloquemos a carne no seu devido lugar, é preciso que nós disciplinemos esse corpo e quebremos uma vontade que nem sempre é de Deus em nossas vidas. Se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga, pois quem quiser salvar a sua vida, isso é, fazer a sua vontade, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, isso a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo. O nosso propósito é abençoar você, é construir, é edificar a sua vida. E finalmente o verso 26 diz, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. São palavras do apóstolo Paulo. Conclusão. Como pastor, eu zelo por vocês com o zelo que vem de Deus, para usar a terminologia do apóstolo Paulo. Eu quero que vocês tenham o melhor de Deus. E o versículo 2 Coríntios 11:2 diz, o zelo que tem por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi ao único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de você seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. O que nós queremos não é legalismo, o que nós queremos é que você seja levado a uma experiência
de devoção a Cristo, porque isso vai mudar a sua vida, isso vai realmente transformar você. E finalmente o último verso que eu fiquei, coloco ou não coloco, porque eu só quero destacar uma parte nele, mas se você quiser aproveitar o resto, faça bom proveito. Como pastor, eu tenho que prestar contas a Deus, é isso que eu queria destacar. Quanto àquilo que eu dou ou não a você, quanto àquilo que eu faço e como eu faço. Isso em cumprimento à missão que Ele me deu, e eu quero fazer o melhor para Deus, dando o melhor para você. O texto diz assim: obedeça a seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Não é isso que eu quero destacar aqui, por favor. Só esse verso, essa parte. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Eu tenho contas a prestar. E quando fazemos essas coisas, nós queremos fazer o melhor. Eu sei que você muitas vezes me amaria muito mais sem esses apertos, mas esses apertos são para te abençoar. Creia nisso e tome isso como verdadeiro, porque é verdadeiro. Amém?